Olá, de novo aqui no Ibirapuera, e hoje a gente vai falar sobre produção de mudas, né? Provavelmente você já passou por algum lugar e que tinha uma muda que você falou assim, eu preciso ter uma muda igual a essa, e dá aquela vontade de pegar uma mudinha. É lógico que a gente sempre tem que pedir para o dono da planta, e aí a gente vai pega uma estaca. O que é uma estaca? É um pedaço da planta que a gente vai colocar para enraizar e vai formar uma nova muda, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma estaca de ponteiro de pileia, né? E eu vou ter que tirar o excesso das folhas. Por que eu faço isso? Para essa planta não perder muita água. Por quê? Porque ela está sem raiz, eu acabei de cortar, né? Então o corte foi feito em bisel, ficaram algumas folhinhas, essas folhinhas eu ainda corto, ó. Tirar um pouquinho delas, o excesso. E aqui eu tenho uma estaca. Aqui eu tenho uma estaca de azaleia, né? Então eu venho, o corte já foi feito em bisel, eu vou tirar algumas folhinhas também para não ter uma perda de água muito grande. Ficaram poucas aqui. E aqui uma espada de São Jorge. Então dessa espada aqui eu posso fazer várias mudas. Ó. Cada pedaço desse daqui vai dar uma muda nova. O que é importante? Pegar a sua, pode ser feito numa caixa, num vaso ou numa floreirinha. Primeiro, jogar argila expandida, uma camadinha para fazer a drenagem, ou seja, para liberar o excesso de água, cobrir com a manta de drenagem, que é para impedir que a terra ocupe o espaço entre as pedrinhas, e o substrato. No caso, para enraizamento das estacas, é importante que tenha 50% de areia, 25% de terra argilosa e 25% de composto orgânico. E aí a gente mistura. Esse excesso de areia, esses 50%, é porque, como a planta não tem raiz ainda, quando a raiz sair, né, essas células vão formar novas raízes, para ela não encontrar muita resistência, para ela encontrar bastante porosidade. Preparei o substrato com bastante areia e aí eu vou jogar. Depois que eu molhei, é importante molhar um pouquinho. Ok? E aí eu vou fazer uma covinha e colocar a minha estaca. Normalmente uma estaca tem de 20 a 30 centímetros e a gente planta, né, ou deixa para baixo mais ou menos 1/3 dela. Aqui nossa outra estaca.
E agora eu vou colocar essa caixa num local que receba bastante claridade, mas não sol direto, que receba bastante luz. Lembrando que elas são mudinhas novas ainda, né? Quando começar a aparecer folhinhas aqui, folhinhas novas, isso significa o quê? Que já tem raizinha nova. E aí sim eu vou colocar no meu jardim. Até lá eu mantenho nessa caixinha como se fosse um berçário. Depois de uns 2, 3 meses, eu já tenho a mudinha nova, passo para o canteiro e é só apreciar suas mudas novas.